Rádio Gazeta AM 890. Entrevista. Amamentar o bebê com leite materno é fundamental para a saúde e o desenvolvimento infantil. E com a popularização da cirurgia plástica, o implante de silicone se tornou comum e muitas mulheres optam pela técnica para ficar com os seios maiores. Quem ainda não teve filhos ou pretende ficar grávida novamente, ainda tem várias dúvidas em relação à prótese de silicone e à própria amamentação. E para a gente tirar essas dúvidas, vamos bater um papo agora com o Dr. Alderson Luiz Pacheco, que é cirurgião plástico. Dr. Alderson, muito bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Então tá certo. Vamos começar assim, dando essa primeira explicação. A dúvida maior, a prótese de silicone, ela afeta ou não a amamentação, doutor? Não, ela não afeta a amamentação. Basicamente, nós temos duas possibilidades de colocar a prótese de silicone. Ela pode ser colocada atrás do músculo peitoral, onde ela ficaria mais longe da glândula mamária, e ser colocada atrás da glândula mamária. E outro fator que influenciaria a amamentação seria por onde essa prótese seria colocada. As opções que nós temos básicas seriam pela axila, pelo mamilo, que você cortaria daí o mamilo, cortaria a glândula mamária e chegaria até a loja onde você deixaria a prótese. Ou pelo sulco mamário, você coloca por trás da glândula, não corta nada a glândula, nenhum ducto, e é um acesso mais rápido e fácil. Normalmente, a partir de que idade já é aconselhável, no caso de uma garota, uma adolescente, que queira colocar uma prótese de silicone? Tem uma idade mínima para que esse tipo de cirurgia seja realizada ou não? Geralmente, após acabar a parte da puberdade, em que a paciente já esteja com os hormônios definidos, ou seja, que ela já esteja com a fase de crescimento definida, e se isso acontecer antes dos 18 anos, ela precisa da autorização por escrita e autorização dos pais, ou responsável. Se for acima dos 18 anos, ela já estaria daí com a parte hormonal definida, e aí ela mesma pode realizar o procedimento sem problema nenhum. E o implante, ele pode interferir na qualidade ou nas propriedades do leite materno, doutor Alderson? Não, tecnicamente não, porque o que acontece é o seguinte, o organismo, ele quer, na verdade, ou isolar esse material, ou a vontade do organismo mesmo seria jogar esse material fora. Porque para o organismo, para o corpo humano, a prótese de silicone não é nada mais do que um material inerte, um material estranho. Então o organismo faz o quê? Já que ele não consegue jogar esse material fora do organismo, ele isola, ele faz uma cápsula como se fosse um plástico, uma bolsa plástica em volta da prótese, isolando ela do organismo. Isso faz com que qualquer material ali da prótese não se desloque. Existe uma prótese chamada prótese de poliuretano, que ela é revestida por essa camada de poliuretano, e acredita-se que ela reduza a contração capsular, a rejeição da prótese. Então nós temos basicamente dois tipos de prótese com relação ao revestimento dela, a de poliuretano e a texturizada. Hoje em dia é mais utilizada a texturizada. Existe uma fábrica brasileira que produz essa outra com poliuretano, que já foi encontrada pequena quantidade de poliuretano em linfonodo axilar, ou seja, esse material foi desviado para o linfonodo axilar, como se fosse, por exemplo, quando a gente tem um câncer de mama, essa célula tumoral, ela é deslocada para esse linfonodo sentinela, que a gente chama, que se localiza na axila. Mas com relação à amamentação, a prótese até hoje não causou problema nenhum em nenhuma paciente, em nenhum estudo comprovado com relação a isso. Então é puramente seguro. E é por esse motivo que nós temos liberação da Anvisa, agora as próteses novas com a liberação de metro pela nova lei, Uhum. Depois daqueles problemas que nós tivemos com a prótese PIP francesa e com a Rofil holandesa, Doutor Alderson, a gente sabe também, que durante a gravidez o corpo da mulher passa por diversas transformações. Logicamente que a maioria delas engorda, pelo menos a partir de 8, 10 quilos e muitas até, elas ficam com um peso muito alterado. Em relação àquelas que já têm a prótese de silicone e que engravidam, essa parte dos seios sofre alguma interferência, alguma coisa que precisa ser levado mais a sério ou nada a ver? Não, geralmente o que acontece é assim, a paciente já tem a prótese de silicone, ela já tem a prótese porque ela tinha um seio pequeno, ela engravida, amamenta e a mama aumenta. Quando a mama aumenta, depois que para de amamentar, geralmente 6 meses que parou de amamentar, a mama reduz de tamanho. E daí elas nos procuram, ou porque a prótese não alterou nada, mas a glândula mamária ela caiu um pouco, a mama caiu, ou ela quer voltar a ter o tamanho que tinha quando estava amamentando. Esse é o mais comum. Ah, doutor, eu quero aumentar a minha prótese. Que tamanho você quer? Ah, eu quero do jeito que estava quando eu estava amamentando.
Certo. Doutor Alderson, quem fala aqui agora é a Carla, tudo bem? Tudo bem. Me diz uma coisa, as mulheres que têm a prótese de silicone, tem alguma orientação especial sobre a amamentação? Não, normal, amamentação normal. Pode amamentar normalmente, inclusive se quiser fazer doação de leite, né? O Hospital de Clínicas aqui em Curitiba tem o banco de leite que agradece, inclusive, as doações. E cuidados com a prótese, tem que ter algum específico durante o período de gravidez? Nada, nenhum. A prótese, como qualquer glândula mamária, é fazer o acompanhamento sempre com relação à procura de nódulos, né? A autopalpação, que seria o mais importante. Mas com relação à prótese não existe assim nenhum cuidado. Tenho prótese mamária, preciso fazer alguma coisa diferente de uma mãe que não tem? Não. Os cuidados são exatamente iguais, não muda nada. Com relação ao tempo, quando a mulher resolve colocar silicone, tem algum tempo específico que ela deve pensar, assim, deve esperar antes de engravidar? Porque aí vai depender do tamanho da prótese que ela vai querer colocar. Por exemplo, se ela tiver um seio de um volume médio e ela quer pôr uma prótese, por exemplo, num tamanho X, e ela vai amamentar, então esse peito vai aumentar, vai diminuir após a amamentação, entendeu? E daí você põe a prótese. Mas aí no caso você, por exemplo, se ela amamentou e depois de amamentar, parou de amamentar, o peito caiu um pouco, você vai pôr a prótese X mais um tanto, entendeu? Ou seja, você compensaria com uma prótese maior para que essa mama, esse seio, depois da amamentação, fique mais cheio, assim. E no caso de depois da gestação, tem que esperar um tempo? Sim, sempre. Depois da gestação, a gente sempre recomenda que a glândula mamária ela tenha um tempo de repouso onde os ductos lactóforos, que são os ductos que passam o leite para o nenê, eles reduzam de tamanho. Então, esse período é de 6 meses. Depois que parou de amamentar, o indicado é colocar a prótese depois de 6 meses que parou de amamentar. Doutor Alderson, uma outra coisa, como é que o cirurgião plástico, ele orienta as mulheres, em geral, sobre o tamanho da prótese de silicone? Geralmente, o que eu faço é o seguinte. Eu peço para a paciente, eu já tenho aqui no meu consultório uma gaveta cheia de sutiã sem enchimento nenhum, um sutiã normal. Ela experimenta o tamanho da prótese que ela quer, vai experimentando vários tamanhos. E de acordo com o que ela quer, ela vai escolhendo exatamente o que ela quer. Geralmente a gente tem uma ideia assim, do tamanho que você tem, a gente tem muita ideia, por exemplo, com relação aqui no Brasil, com relação ao bojo, né? Do tamanho do sutiã. Eu quero um sutiã 44. Hoje em dia o que mais pedem é o tamanho 44. Então, por exemplo, pela minha experiência, eu sei que, por exemplo, um sutiã 44 vai precisar aí uns 300 ml, dependendo do tamanho da mama, entendeu? Mas a gente sempre faz a paciente experimentar as próteses, né? E daí, dependendo da marca, ela vai mudando. 300, 325, 350, 375, 400. Então, ela vai pondo vários tamanhos, de um lado diferente do outro, e vai escolhendo, né? Existem casos, inclusive, que a gente tem que pôr prótese diferente. Põe prótese de um tamanho de um lado e do outro lado diferente. Por quê, doutor? Por causa da simetria de mama. Geralmente, assim, o nosso organismo não é um lado igual ao outro. Mesmo em homens, a gente vê diferença de um peito para o outro. Então, em mulheres, isso é muito comum. A gente tem, inclusive, por próteses, assim, uma 300 e a outra 350, entendeu? Não chega nem a ser a 325. Para a mulher que sempre teve esse sonho, né, de ter seios mais fartos, enfim, de estar modificando essa parte do corpo, como é que fica a autoestima, o senhor que tem essa experiência mesmo, como é que fica a autoestima depois de uma cirurgia dessa natureza? Nossa, é impressionante como muda a autoestima da pessoa. Ela se sente melhor, a postura dela é outra. Geralmente o ombro da paciente que quer pôr a prótese de mama antes dela colar, ela tem o ombro para frente, mais encolhido, assim, sabe? Depois que ela põe a prótese, parece que a postura dela melhora, a autoestima melhora, a relação com o casal melhora. É uma mudança, assim, que mostra pra gente, é muito satisfatória. Agora mesmo eu atendi uma paciente e disse, nossa, doutor, o senhor é maravilhoso.